E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com a engenheira agrônoma com doutorado na área de manejo de solos, a Valane de Melo Ivo, e também com o engenheiro agrônomo com doutorado em sistemas de produção, o Paulo de Albuquerque. E a gente vai falar sobre o seminário Produção de Carne de Baixo Carbono em Sistemas Integrados. Esse seminário que aconteceu no último dia 5 no auditório do Sebrae aqui em Maceió. Bom dia, Valane, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Paulo, como vai? Bom dia, Marcos. Bom dia a seu público, a todos os seus ouvintes. Bem, né, que seminário foi esse? Crédito de carbono, como é que anda essa situação aqui em Maceió? O que foi abordado nesse seminário com relação a crédito de carbono, Valane? O foco do seminário, Marcos, foi exatamente a gente trazer, né, para os produtores essa discussão e mostrar os resultados dos trabalhos da Embrapa nesse tema, né, para que os produtores possam se valer dessa tecnologia, desses sistemas que a gente está propondo, né, e possam aumentar a sua renda, né, quer seja entrando num mercado de crédito de carbono, né, quer seja aumentando a sustentabilidade dos seus sistemas de produção e a produtividade. A programação do seminário, ela teve a primeira parte, que foi um tema sobre métricas, né, de carbono para a produção de carne de baixo carbono, que é um trabalho que foi realizado pela Embrapa, em que ela mediu todas as emissões de gases dos sistemas, né, tanto as emissões como também o sequestro de carbono dos sistemas de produção, fez o balanço desses gases para mostrar que é possível a gente ter uma pecuária no Brasil em que seja uma pecuária sustentável e que a carne brasileira sempre no exterior ela é criticada pela questão das elevadas emissões de gases, né? Então a Embrapa ela atua nas duas frentes, quantificar, criar sistemas de produção em que a gente reduz essa emissão, a gente compense dentro dos próprios sistemas, que aí foram criados 2 selos de certificação, o carne carbono neutro e o carne de baixo carbono, né? O carne carbono neutro, a emissão de metano pelos animais, ela é totalmente compensada pelo componente florestal, né? Então são sistemas integrados de integração lavoura, pecuária, floresta, em que o crescimento das árvores e o uso das árvores após a retirada dela do sistema garante que esses gases que foram emitidos pelos animais, o metano, ele é compensado, né? O carbono é fixado nas árvores. E a carne de baixo carbono, ela propõe, né, para sistemas de integração lavoura, pecuária, né? Você não tem o componente florestal, então você não tem a compensação total, não é uma carne carbono neutra em que você zera, mas você reduz, né? Então, assim, você já coloca um dos tópicos, né, da sustentabilidade da carne brasileira uma intensidade menor do que a carne carbono neutro com componente florestal, mas você já reduz bastante essa emissão, né, principalmente pelo sequestro de carbono nos solos. Então, assim, a primeira parte é mostrar como a Embrapa chegou nesses valores e quais são esses valores, né? Que é tudo cientificamente comprovado. Para quem está ouvindo a gente agora, mas o que é que tem a ver carbono com animal, né? Mas vamos colocar mais na prática. Você já mencionou uma parte aí. É o quê? É que o animal vai comer o seu capim, né? Ou a sua ração balanceada e vai depois fazer cocô, né? E os gases, aí tem a produção de gases que gera o gás metano, e que diz que o gás metano é um dos que mais é danoso para o meio ambiente. Então, é isso aí, a conversa é isso aí. Para obter esse crédito de carbono, aí é calculado como? Por número de animais, chegou a mencionou que a Embrapa fez esse trabalho, chegou a esses dados, né? Cada animal produz quanto de gás metano durante o ano, durante o ciclo de sua vida? Perfeito. Como é que é? Na verdade, a maior emissão é mais na eructação dos gases, ou seja, o arroto do animal. O metano é mais produzido no arroto. Mas a gente tem também os outros gases, né, o óxido nitroso e o gás carbônico, que também nas excretas, como você falou, né, o animal ele se alimenta e tem todo o processo digestivo e tem as excretas dos animais, fezes e urina. Porque o boi rumina, então o arroto é mais... Sim, tem um peso muito forte. Mas também
também, mas você está correto. A parte das excretas, você também tem emissão de gases, né? Aí você tem, por exemplo, na urina, você tem, e nas fezes, a questão do óxido nitroso, que é importante, né? E como é matéria orgânica também, você tem decomposição, os micro-organismos estão ali no solo, decompondo aquelas fezes e aquela urina, e você também tem emissão de CO2, tá? Mas o que pesa mais na produção, em termos de emissão, é a produção do metano, que está no solo também, mas também principalmente do processo digestivo do animal, né? A questão da produção de gases pelo próprio animal. E, então, assim, foi realmente medido, a Embrapa tem os dados, principalmente para a região centro-oeste e sudeste, de quantos quilos de CO2 é equivalente, porque o que acontece? A gente tem 3 gases, principalmente, na questão do efeito estufa, e é como se a gente transformasse, faz-se um cálculo em que se transforma o óxido nitroso, o metano, para a mesma linguagem que seria o CO2. Então, soma-se tudo e a gente utiliza a nomenclatura de CO2 equivalente. Então, assim, esses trabalhos da Embrapa, eles chegaram a dizer quantos quilos de CO2 equivalente por quilo de carcaça de animal, né? Por quilo de carne produzida. Então, ela tem esses dados. Então, ela diz assim, se eu tenho essa quantidade emitida, aí ela mede a árvore, faz quantos quilos de CO2, né, de carbono na forma de CO2, a árvore está capturando por hectare. Então, ela tem esse dado. Aí, ela já faz a matemática com quanto o animal está emitindo. Aí, a gente faz o monitoramento do solo, né, no tempo, principalmente para carne de baixo carbono. O meu sistema de produção, e olha como é interessante, além da questão da emissão de gases, o foco da gente é ter sistemas sustentáveis com elevadas produtividades e conservação de solo, de água. Então, assim, o que é que a gente propõe? A gente propõe um sistema de produção que eu melhore as condições do meu solo para eu aumentar a produção de forragem, para eu aumentar o crescimento da árvore. E os solos da gente, que são solos tropicais, né, a gente sabe que grande parte da fertilidade desses solos está ligada à matéria orgânica do solo, né? E matéria orgânica é carbono. Então, se a gente consegue aumentar a quantidade de carbono no solo, aumentar o estoque desse carbono, né, em toneladas de carbono por hectare no solo, a gente está compensando as emissões, né? E porque esse carbono vai entrar pelas raízes, do mesmo jeito que ele está fixando na parte aérea, fixa no sistema radicular e fica lá no solo armazenado. Então, ele deixa de ser emitido e causar todo esse problema que a gente vê de efeito estufa, mudança climática, tá? Então, quando eu aumento e eu compenso os gases, eu também estou melhorando a fertilidade do meu solo. Porque a matéria orgânica nos solos tropicais ela é responsável por mais de 70% a 80% das cargas do solo, né, que são as cargas que seguram as bases, o cálcio, o magnésio, o potássio. Então, os elementos que as plantas vão absorver para aumentar a produtividade está extremamente relacionado com a quantidade de carbono que eu tenho no solo de matéria orgânica. Então, a gente faz duas coisas. E aí o produtor tem aumento de produtividade, as pastagens dele é manejar a pastagem de forma que está dentro do sistema na proposta, ela não se degrade com facilidade, você ter a entrada dos animais no tempo correto, né? A altura de pastejo, quando chegar na altura de pastejo, os animais serem retirados, né? Não pastejar em excesso para que degrade o pasto. Então, assim, tem toda essa vertente para a produção de carne carbono neutro, carne de baixo carbono, além da questão dos gases compensados, para o produtor, indiscutivelmente são sistemas de produções propostos para aumentar a produtividade, aumentar a longevidade das pastagens, né? Então, assim, indiscutivelmente, são sistemas que trazem muita vantagem para os produtores. E se a gente pensar que a gente está entrando numa época em que você começa a receber por créditos de carbono, né? O próprio Estado de Alagoas, recentemente, o Instituto do Meio Ambiente e a Secretaria de Recursos Hídricos lançou um edital, né, para pagamento de créditos de carbono, né? Eles estão iniciando com florestas naturais, reservas naturais, para que os produtores recebam por créditos, e sistemas agro-silvopastoris, né, que são sistemas também integrados, né, mas que seria você também com a plantação junto com a floresta. Exatamente. Então, assim, abre-se, além do lucro que você tem, que o colega Paulo vai falar, os níveis de produtividade que a gente atingiu, que foi um dos temas, né, do evento, a gente mostrar os resultados dos trabalhos que a gente vem conduzindo em Alagoas, porque a Embrapa
está muito adiantado os trabalhos, a Embrapa e as universidades na região centro-oeste e sudeste do país nesse tema, né? Aqui na região nordeste, especificamente em Alagoas, tem muito poucos dados de emissão de gases, de sequestro de carbono, e esse é um trabalho que a gente começou em parceria com o SEBRAE, a Federação da Indústria, né, e outras entidades apoiando, que a gente estabeleceu unidades de referências tecnológicas e como é que se diz, vem monitorando e fazendo essas quantificações para o estado de Alagoas. Para o pecuarista, então, ele pode receber também esse crédito de carbono, é um dinheiro a mais, ele tem a criação dele e também recebe esse crédito de carbono, mas para isso ele vai ter que fazer aquela cultura floresta, animal, pasto, né, para poder a árvore pegar o gás metano emitido dos animais, é isso? Esse edital do estado de Alagoas, voltado para a parte de sistemas, em que a gente tem floresta junto com lavoura, foi mais voltado para um público de agricultura familiar. Mas a ideia pelo que a gente conversou com a equipe que montou o edital, aos poucos, eles irem incorporando qualquer tecnologia que aumente o sequestro de carbono e reduz a emissão de gases, né? Esse sistema de plantio direto, e aí pode ser que futuramente integração lavoura, pecuária, floresta. No caso dos produtores de carne, no momento hoje, é você vender a carne com o selo de que a carne é uma carne de baixo carbono ou uma carne de carbono neutro, né? Então, quando você entra num processo desse de certificação e ao final do processo, a sua carne, quando ela é vendida, ela recebe um selo. E esse selo, geralmente no mercado, o valor dessa carne é muito mais elevado, né? Então, assim, a gente tem hoje grandes frigoríficos, acho que a maior rede de frigorífico do Brasil hoje, né, foi um trabalho feito conjuntamente com a Embrapa, e hoje eles é que comercializam a carne com o selo de carne carbono neutro, né, e se insere no mercado e vende num preço bem vantajoso, né? O mercado internacional paga e o mercado nacional ainda de forma mais como é que se diz, restrita, mas também tem um mercado para esse tipo de carne, né? Seria aquela pessoa com a consciência mais com relação à ecologia, não, eu prefiro pagar uma coisa mais cara, um pouco mais que eu estou contribuindo para a melhoria do mundo, seria isso? A parte olha, baixo carbono, né? Então tem menos emissão de poluentes. E outra coisa também, eu acho que hoje em dia todos nós estamos vivendo, né, as situações de impacto da mudança climática, né? A gente está vendo cada dia mais na rotina da gente, né, todos os reflexos que a mudança do clima vem causando. E esses sistemas de produção que a Embrapa propõe, né, dentre vários outros que a gente vem estudando e propondo em forma de tecnologia disponibilizada para o produtor, vai também nessa vertente de diminuição dos impactos da mudança climática, além de sistemas mais resilientes, né, a esses impactos, né? Porque quando você tem ali a pecuária, a floresta e a lavoura numa mesma área sua, né, isso você cria uma certa resiliência o produtor, porque se em algum momento você tem uma quebra de safra ou você não tem, como é que se diz, a comercialização do grão, ali no momento você não faz, mas você vai ter a floresta, você tem o pasto, né? Então, assim, são sistemas que lhe protegem de todos esses efeitos que a gente está vendo, climáticos. E além disso, né, Valane, hoje é política pública, né? A gente tem um plano nacional que fala especificamente disso, né, da agricultura de baixo carbono, plano ABC. E o importante é saber que o nosso estado também já tem o plano estadual ABC, que tem essa lógica da redução dos impactos, né, desse carbono gerado, né? Ou seja, é uma política pública já com essa visão do que vem ocorrendo, né, e o poder público tem a percepção do que vem ocorrendo, né? Por mais que a gente negue, mas o poder público tem a obrigação de observar o que vem ocorrendo e lança a mão do plano ABC, né, que tem, acho que até 2030, né, o atual, né, Valane? A gente já teve um primeiro momento, agora a gente já está num segundo momento e trata basicamente disso, né, de você enfrentar essa nova condição que tem se mostrado aí ambientalmente. E dentro desse plano ABC foca bastante nesses sistemas integrados, né, que é o que a gente vem estudando aqui no estado, né, já há 4 ou 5 anos já temos um trabalho que já está bem consolidado, né, que a gente vem fazendo, né, um trabalho de longa duração que
por mais que pareça longo tempo, mas é só o começo, né, Valando, que a gente vem falando, que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. Mas é isso, é bom salientar isso, né? É política pública. O governo federal tem um plano chamado Plano ABC e o Estado também tem o seu plano ligado a esse plano do ABC, levando em consideração os impactos no Estado, né? Os principais impactos dessa condição no Estado. Então, mais uma vez, muito mais do que uma oportunidade para o produtor, é política pública, né? É política pública e a gente não pode ficar à margem disso. Uhum. Esse plano ABC, né, partiu do governo federal e aí o estado vai ter que também fazer a sua parte, ter o seu plano ABC, e o município também, cada município tem, ou só o do estado vai servir para todo mundo? Não, na verdade o plano ABC, existe um plano ABC nacional que é a base para os estados desenvolverem, adequarem, né, porque existe a nossa diversidade, o nosso país tem uma diversidade muito grande, então tem alguns problemas que são mais fortes numa região, outros problemas menos, então a gente, dentro daquele plano base, a gente reduz para a nossa condição, né? O que é mais importante para o Estado dentro daquelas linhas propostas pelo governo federal, e a gente constrói o plano local, e isso já foi feito, já foi publicado, né, Valane? Né? E a gente são vários grupos temáticos dentro do plano. Nós fazemos de um grupo temático principalmente de pesquisa e difusão, né? E é um grupo que se reúne frequentemente para discutir, né? E tem metas, né, Paulo? Tem metas. Quantos hectares de LPF o Estado teria que incentivar a implantação, né? Quantos hectares de plantio direto, né, Paulo? É dessa forma. Justamente. A gente tem o levantamento do que a gente tem e do que a gente propõe a ampliar para o Estado. Né? Se a gente tem 1.000 hectares de plantio direto, a gente faz uma proposta lá no plano que passa pelo comitê e discute. É um valor razoável. Vamos aumentar para 10.000. Né? Em consenso, a gente vai estabelecendo qual é a nossa contribuição dentro do plano nacional. Uhum. Certo. Agora, com relação a quem financia, né? Quem vai... É uma verba, é um fundo que vai ser criado, ou como é que vai funcionar esse pagamento? Esse dinheiro vai surgir de onde para poder pagar esses créditos de carbono? Bom, a questão dos créditos de carbono no Estado, né? Esses 2 editais que está sendo construído pelo IMA, né? Que já foi para consulta pública, é o Estado de Alagoas que faz o pagamento. Mas você tem dentro dos mercados financeiros aí, né? Alguns países se comprometem tem um mercado já existente no sistema financeiro em que paga-se. Por exemplo, a gente tem um exemplo com relação à cana-de-açúcar, que é o programa do Renova Bio, que na verdade não é um programa, ele é uma política pública também, né, que o governo, junto com as distribuidoras de combustível, eles estabeleceram, né, e quem paga dentro do sistema que foi montado são as distribuidoras que pagam as usinas, né, pelo crédito de carbono. Faz-se todo um balanço, né? Tem essa métrica que a Embrapa também, nesse ponto, também ajudou a criar a planilha, que chama Renova Calc, em que você coloca todas as suas atividades ali, automaticamente é computado quanto você consome de carbono, qual é a intensidade de carbono da atividade canavieira, e ao final, se você reduz emissões, você recebe um crédito, que são as distribuidoras que pagam. Então, assim, para cada setor, você tem possibilidade, né? Um exemplo é o mercado financeiro, outro exemplo do Renova Bio, aí se encontrou um fundo em que as próprias distribuidoras de combustíveis financiam, né? Aí a gente tem alguns estados já trabalhando em editais para pagamento aos produtores por crédito de carbono. Então, são vários modelos que possibilitam isso. Mas, assim, eu gostaria de reforçar que a questão é uma possibilidade, é você ter o ganho com crédito de carbono. Mas o que a gente quer deixar bem claro é que essas tecnologias de sistemas integrados que reduzem a emissão, o produtor ele vai ter o ganho pelo aumento de produtividade, seja de quantidade de animais por área, você podendo elevar, seja o aumento da produtividade dos grãos, o aumento da produtividade da pastagem. Então, assim, o lucro é dentro da própria, como é que se diz? Propriedade, né? Isso daí a gente tem os 2 enfoques, né? Então, não seria só aumentar o seu lucro em função
como é que se diz? Da questão do crédito de carbono, mas também do aumento de produtividade. E outra questão é que nem todo sistema, nem toda a área do produtor, a gente não propõe que você chegue um produtor que tem uma determinada área, toda a área dele ser ocupada por integração lavoura, pecuária, floresta, mas parte dela, né? E é um processo que a gente percebe que tem que ser um processo lento, aos poucos, porque de repente você é produtor, você só tem um pasto e os seus animais. Aí você vai inserir ali dentro um pacote tecnológico em que você vai colocar a lavoura e você vai colocar a floresta. Então, assim, na hora que a gente montou as unidades de referência tecnológicas, né, que a Embrapa montou no município de Champreta e de Passo de Camaragibe, as unidades. É um aprendizado, né? Então, assim, o produtor ele tem que fazer em áreas menores e, a partir daí, começar a expansão, né? Mas a gente tem esses 2 produtores que a gente está com a URT, eles, na mesa do seminário, né? A discussão vai ser feita também, foi feita com a presença deles, né? Então, assim, eles vão colocaram a experiência de cada um, né? E eles estão expandindo as áreas, seja integração lavoura, pecuária, floresta, ou só pecuária, floresta, né? Então, e os níveis de produtividade, Paulo pode falar em termos de a parte de lavoura que a gente obteve, né, Paulo, nos trabalhos da gente. Fugindo um pouco da ideia de créditos de carbono e indo mais para dentro da fazenda, quando a gente analisa um sistema integrado como a gente vem desenvolvendo, quero dizer que não existe apenas um modelo, né? Existe um modelo que se adequa a cada um dos produtores, né? Dos diferentes produtores. Mas a gente tem testado, a gente testou temos vindo testando 3 modelos, né? E a gente recomenda, a gente propõe muito que sempre na formação, no início da formação de um sistema integrado, a gente comece com o grão, porque aí você vai ter 2 benefícios muito claros que a gente observou, né? A gente observou muito forte isso. Um é que o grão paga o custo da implantação do sistema, paga o custo e ainda traz renda. A renda é muito maior do que o custo da implantação. Um segundo é que, a partir do momento que você introduz o grão, você tem 2 vantagens. Você recupera a pastagem que vem depois. Porque quando você introduz o grão, você faz uma calagem, você faz uma adubação, e isso tudo beneficiará a entrada do pasto. E isso é muito claro, muito nítido no nosso trabalho, né? Você vê um pasto renovado, muito bem formado, e aí você já reduziu o custo de implantação da pastagem, né? E outra situação é que o produtor é muito impaciente na introdução de um sistema integrado, né? Porque você tem que aguardar a árvore atingir um diâmetro padrão em torno de 6 centímetros de diâmetro para que possa colocar os animais, para não causar dano na floresta. E isso, pela impaciência do produtor, é complicado você dizer a ele que tem que aguardar as árvores crescerem, para atingir 6 centímetros, ele vendo o pasto bonito e sem poder introduzir os animais. Então, quando você introduz uma forragem, um grão, né? No caso milho, que é muito clássico aqui na nossa região, você tem esse intervalo do desenvolvimento do milho e você está formando alimento para o animal, que é muito importante para a nossa região. A produção de silagem, de forragem para o período seco. Então, são benefícios muito claros de se mostrar, né? Ou seja, mostrar para o produtor que você vai poder plantar, né, não coloca o animal lá dentro e você vai ter o produto ali, o milho, para fazer a silagem. Você vai continuar tendo alimento, você não vai ter aquele alimento do pasto, mas você vai ter forragem para o período mais crítico, que é o período da seca. Enquanto isso, as árvores estão desenvolvendo. Após a retirada do milho, eu estou usando milho, mas pode ser sorgo, pode ser uma série de culturas. Mas eu estou falando milho porque é muito tradicional a nossa cultura. Até mesmo o capim, né? Da forma geral. Aí o que acontece? Mas dentro do milho, a gente já introduz a pastagem durante o desenvolvimento do milho. E foi feito isso e formou uma pastagem linda, que se vale completamente daquela adubação que foi feita para o milho, né? Então você tem uma formação de uma bela de uma pastagem, né? Que após a retirada do milho, 60 dias após, você tem um pasto
maravilhoso que você pode entrar com seus animais, né? Você tem uma safrinha de pasto, digamos assim, né, popularmente. Então você teve o custo da produção amortizado pelo milho, você teve a recuperação da pastagem e você ainda passou a ter um outro elemento que o pessoal gosta muito, que é verticalizar a produção, eu gosto desse termo, né? Que você vai ter a árvore, que além de trazer o bem-estar para o animal, né? Você aumenta a produtividade de leite, você aumenta a fertilidade de animal, você tem bem-estar animal no sentido de você reduz vento, você reduz frio, você reduz calor, né? E tudo isso benefício traz o quê? Aumento de produtividade por área. E a gente vai sair um trabalho desses nossos resultados iniciais mostrando quanto é rentável o processo, né? A rentabilidade desse sistema, né? Então você está estabelecendo um sistema em que você está tendo lucro e ainda pode ter um segundo rendimento, que é os créditos de carbono. Você entra, você viabiliza seu sistema. Você cria um sistema profissional que pode se valer de uma outra atividade de renda, que é os créditos de carbono. Mas se você, por si só, desenvolver profissionalmente a sua propriedade utilizando um sistema desse, você já está tendo uma rentabilidade muito maior do que você vinha tendo. Com certeza. A gente está tendo um probleminha com a nossa transmissão, que as câmeras estão dando um probleminha. Das 4 que eu tenho aqui, só tem um agora funcionando, mas como a gente continua gravando aqui, tá? E no momento que eu fizer uma pergunta não aparecer quem está assistindo a gente pelo YouTube, não se preocupe, que aí você está recebendo toda essa informação. Eu te pergunto, né, o Paulo Avalani, esse trabalho de conscientização tanto do produtor, do criador, né, e do agricultor, como é que está sendo essa receptividade por parte desse criador alagoano, desse produtor alagoano, quando vem com essa ideia do carbono? Olha, você tem que plantar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, que ele vai dizer assim, mas a minha família, olha, eu sou agricultor, deu meu bisavô e nunca foi feito isso, e por que agora eu vou fazer? Como é que está sendo essa receptividade? Esse seminário que foi proposto, assim, o objetivo seria exatamente esse, né? Nós estamos vindo, esse trabalho de integração lavoura, pecuária, floresta, ele iniciou também na ideia de capacitação de técnicos. Então, o primeiro passo para esse trabalho foi trazer toda a experiência que a Embrapa tinha, né, com todas as informações. Nós fizemos mais de 12 módulos de capacitação. Então, tinha técnicos da Emater, tinha consultores privados, né, tinham pesquisadores, em que nós trouxemos todo o conhecimento que a Embrapa tinha. Aí trouxemos os colegas, porque todo esse trabalho, todos esses dados que a Embrapa gerou, envolve várias unidades da Embrapa. A Embrapa Gado de Corte, né, ela lidera esse trabalho, porque os resultados são ligados à parte de produção de Lembrando carne. que, olha, esses resultados, essas é tudo embasado em pesquisa, é dados científicos, Perfeito. Não é no achômetro. Eu Perfeito. Acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Perfeito, né? Tudo com dados comprovados. Então, assim, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Caprinos, Embrapa Semiárido, vieram pesquisadores de todas as regiões do Brasil para Alagoas para fazer essa capacitação com os técnicos. Por quê? Primeiro, a gente acha que a gente teria que ter técnicos da Emater, consultores privados, né, aptos a levar essa tecnologia aos produtores. Isso era uma das metas, né? E a partir do momento em que a gente vai finalizando essas capacitações, a gente traz para os produtores, né, com esse seminário, todos os resultados que se teve em outras regiões e o que a gente está tendo já inicialmente para Alagoas, reúne esses produtores, né? Tanto que, assim, foram construídas mesas redondas no sentido de a Associação dos Criadores, a ACA, né, a FAEAL, a Federação da Agricultura, os produtores que já estão fazendo integração lavoura, pecuária, floresta, onde a gente tem as URTs, mas já tem outros que iniciaram, né? Então, a gente implantou essas áreas nas áreas dos produtores para que a gente tivesse a vivência e eles também, para que a gente dissesse, olha, a tecnologia é essa e a gente está tentando lhe convencer, né, mostrando como se faz e os resultados que a gente pode levar com essa tecnologia a melhoria para a sua área.
E a discussão, então o seminário é para isso, é para mostrar como a Embrapa construiu essas métricas, a pessoa da certificação também aqui em Alagoas, para mostrar como se faz essa certificação, qual é a interferência dentro da sua fazenda, né, para você obter essa melhoria e esse selo na sua carne, né, e depois os produtores locais discutindo qual é o potencial de Alagoas para isso, né, a gente compartilha, né, trazendo quem já está tendo a experiência nas suas áreas para os outros produtores perceberem o tipo de resultado, né? E também a Embrapa, o SEBRAE e a Federação, nesse trabalho conjunto, apresentando os resultados que a gente teve inicialmente. Vocês calculam mais ou menos quanto tempo, né, para dizer assim, olha, esse resultado agora deu certo, para ter esse engajamento, abraçar essa ideia por parte dos produtores? Olha, a gente, nessa fase inicial, a gente cobriu principalmente a parte inicial, né, a produção de grãos, né, a gente teve 2 anos de produção de grãos, né, Paulo tem esses resultados, o custo disso, o custo da implantação, o custo da implantação do grão e, em seguida, da pastagem e do componente florestal do eucalipto. Temos todos os resultados de crescimento de eucalipto que no seminário é um tema, né? E trabalhado, e o que a gente está começando agora é a parte do componente animal, né? Que a gente, por enquanto, a gente vem trabalhando, mostrando o que a Embrapa obteve para as outras regiões, né? Quando o Paulo comenta, né? Aumento da fertilidade das fêmeas, né? Isso daí foi obtido com só a questão do bem-estar animal, né? A possibilidade da sombra, né? O aumento de produtividade, né? De animais, a quantidade de animais por área que é possível você colocar. Agora, o que é que a gente tem que gerar para cá? E que eu acho que talvez a gente tenha até... eu imagino que a gente não vai ter muita diferença em relação ao Centro-Oeste, ou até possa ter ganhos maiores em função da quantidade de radiação, né, na região da gente, que é maior, né? Então, assim, essa é a segunda fase, né? A gente está agora no médio prazo, e do médio prazo para o longo a gente começa a introduzir todas as áreas da gente, os animais já estão nas áreas. Todas as medições que a gente tem feito é com a presença dos animais, mas agora a gente vai começar a medir o ganho animal, né, por área. E que história é essa, Paulo, que houve aumento de fertilidade e também houve aumento de produção de grãos ou não, com relação a essa mistura, essa consociação? Na verdade, o bem-estar animal, né, é um trabalho do pessoal lá do Centro-Oeste, né, que mostra que os animais, mas é bem lógico, né, a probabilidade de ocorrer é muito fácil. Você tem sombra, você tem um pasto melhor desenvolvido, de melhor qualidade, um pasto de melhor qualidade. Então, os animais nutricionalmente muito mais bem nutridos, então isso reflete em todos os aspectos, inclusive de fertilidade, né? Então, foi estudado, foi avaliado e se viu que os animais, dentro desses sistemas, tinham uma taxa de prenhez muito maior do que os animais criados no sistema tradicional, justamente pelo bem-estar e pela condição que se dá ao animal ali. E com relação à produtividade de grãos, a gente obteve uma produtividade de grãos aqui no estado, no nosso trabalho, porque a gente usou uma tecnologia correta, né? A gente acompanhou todo o processo. E a produtividade foi alta, a gente conseguiu produtividade de 9 toneladas, mas muito acima da média do estado, né? A média do estado é 1.000 e poucos quilos, a gente conseguiu 9 toneladas no primeiro ano. Trabalhou com milho? Foi milho? A gente trabalhou com milho e sorgo. Só que nos dois casos, o milho e o sorgo, o milho eu fiz silagem, fizemos, né? Porque toda uma equipe que trabalha com isso. Fizemos silagem e fizemos grãos. E o sorgo fizemos só silagem, né? Por quê? Porque o perfil era de um pecuarista e ele queria a silagem comprar alimento para complementar no momento de seca, né? E o produtor, esse produtor especificamente, o Álvaro Vasconcelos, vou falar para dar crédito a ele, que é uma pessoa que incentiva muito, que nos apoia muito em tudo que a gente trabalha lá, um entusiasta do tema. E lá a gente tem 3 modelos diferentes dentro da propriedade dele. E lá a gente teve milho, ele fez uma área que ele, por interesse de fornecer e de produzir o alimento para o animal para o período seco, ele fez 3 anos seguidos
de milho dentro de uma área de eucalipto. E com produtividades nesse nível, 9 toneladas no primeiro ano, um segundo ano mais complicado, aquele 2022 que foi extremamente chuvoso, 7 mil quilos. Quer dizer, quando você leva em consideração que a média do estado é mil e poucos quilos, é uma produtividade fantástica. E o mais impressionante é o que vem depois. O pasto que vem depois é que é uma coisa espetacular. É bem mais forte, mais vigoroso. Muito mais vigoroso. É um pasto vigoroso, é um pasto de altíssima qualidade, porque bem nutrido, né? Você para plantar um milho com alta tecnologia, você tem que fazer calagem, tem que fazer correção de solo, você tem que fazer adubação. E tudo isso reflete na pastagem que vem em seguida. E vocês estudaram também qual o tipo de gramínea que se adaptou melhor? Sim. A gente tem que trabalhar paralelamente. Porque a gente tem uma dificuldade aqui, que a gente observou durante nesses treinamentos que fazemos, o nosso público, ele traz alguns temas de interesse deles. E um dos temas foi justamente isso, né? Pastagens, né? E nossos pastos, né? A região lá era tradicionalmente ocupada por sempre verde, uma gramínea tradicional, mas que existe coisas muito mais modernas, né? E a gente, dentro desse processo, a gente levou 14 variedades diferentes de gramínea, né? Entre pânicos e braquiárias. E estamos avaliando, já temos 1 ano e pouco, né, Valane, de avaliação do desenvolvimento, porque a gente faz a avaliação sazonal, porque nem sempre uma gramínea que é boa no inverno vai ser boa no verão, e a gente tem que ter uma que seja mediana em tudo, né, e desenvolva e forneça a alimentação para o animal por o maior período possível. Então hoje a gente está trabalhando também isso, aquelas variedades de gramíneas ou espécies de gramíneas que melhor se adequam a esse modelo novo de sistema, né? Lá, nos nossos trabalhos, nós trabalhamos com Braquiária rosesiense, com Mombaça, né? Lá tem uma área com Mombaça, temos outra área com Braquiária rosesiense, e estamos testando vários pânicos, né? Maçai, Zuri, Quênia, que são novos materiais, né? Nós temos Braquiária rosesiense específico para sistemas de integração que a Embrapa desenvolveu, a gente trouxe, né? Então a gente estamos cercando aquelas necessidades que o produtor nos mostrou, né? Esse treinamento continuado nos permitiu isso, né? De observar os gargalos necessários para aprimorar o sistema. Hoje a gente está fortemente avaliando, nós temos alunos da universidade trabalhando lá dentro, nós temos alunos de doutorado trabalhando lá dentro, para levantar mais informações, né? Porque temos muitas informações. Nós já observamos que o sistema é fantástico, mas agora a gente vai trazer as informações mais refinadas, né? Paulo, lembrando que em Matriz do Camaragibe a gente tem um sistema que não houve a entrada de grãos, né? Lá com que foi outra, como é que se diz? Produtor que acreditou nessa questão das unidades de referência tecnológica e deixou implantar na área dele, que foi o Zé Nogueira, né? Lá no Zé Nogueira a gente não tem grãos, ele já fez só o sistema de pecuária floresta, né? Uhum. Então, assim, o estabelecimento do pasto foi direto, né? Ele não teve essa recuperação do solo com o grão para estabelecer o pasto. Mas ele está mostrando que também é viável, mesmo que você não tenha o grão, né? Você recuperar a sua pastagem e partir do pasto com a componente florestal, e ele está acreditando muito nisso, na questão do componente florestal, né? E expandiu já a área dele, né? Acho que ele já está com uns 40 hectares, né? Os dois produtores apostaram muito, né? A gente começou com 9 hectares, depois foi fazendo mais 7, mas já estão em torno de 40 a 30 hectares cada um. Ou seja, ele isolou uma área e deixou quanto tempo essa área isolada sem botar o animal lá dentro, para poder o pasto crescer? Aqui tem uma característica fantástica, né? Que não só os trabalhos os nossos trabalhos mostraram, mas trabalhos anteriores desenvolvidos pela FIEA, da Federação da Indústria, junto com a Universidade, mostrando o desenvolvimento do eucalipto aqui, que é muito superior à média nacional. Monocultivo. Em monocultivo. E a gente trazendo para o sistema integrado, a gente também observou um desenvolvimento muito, muito acelerado. Mas, em geral, o que se estabelece é que seja possível que o animal entre sem causar dano à árvore. E a árvore só não é danificada quando está em torno de 6 centímetros de diâmetro médio da área, em torno de 6 centímetros. Então, isso é que a gente estabelece.
tá? 6 centímetros. E aí vai depender do manejo, depende do ambiente, isso demora um pouco mais, um pouco menos. Lá em Chã Preta, onde a gente tem trabalho, em torno de 10 meses, né, Valane? Tem chegado a isso, né? Que tem se repetido mais ou menos na região em torno de 10 meses. Mas, via de regra, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, não importa o tempo, o que importa é o diâmetro das árvores para que o animal não cause dano nas árvores, né? Um animal encostar numa árvore abaixo de 5, ele corre um sério risco de derrubar a árvore, né? E você começar a falhar seu sistema. Mas aqui está sendo bem precoce a entrada dos animais, viu, nas áreas. Certo. O nosso tempo já está indo embora, né? Paulo, você quer acrescentar alguma coisa, Vailane também? Eu quero dizer, muito mais do que uma questão filosófica, é uma questão de rentabilidade, é uma questão pragmática, né? O produtor recupera a sua propriedade, trazendo produtividade e estabelecendo um sistema integrado e sustentável, né? Não é filosófico, é econômico, né? Logo teremos esses dados sistematizados numa publicação que deve estar saindo, e aí o produtor poderá ver com detalhes tudo isso que a gente está falando aqui. Lá tem tabela de custo, lá vai ter os modelos que a gente trabalhou. Então, logo esse material está saindo. Eu agradeço, né, o espaço para a gente falar aqui e dizer que a gente na Embrapa está apto a conversar, né, Valane? Quem quiser saber mais sobre os modelos, sobre o que a gente está fazendo, principalmente o que a gente está fazendo localmente, né? Sem se pensar no que está fazendo fora, mas o que a gente está fazendo localmente. A gente está na Embrapa, dentro do SECO, Centro de Ciências Agrárias, lá em Rio Largo. Quem quiser nos procurar, a gente está lá disponível para uma conversa. Um telefone para contato ou um e-mail, né? Que de repente, olha, um WhatsApp, alguma coisa assim, hoje que fica tudo mais prático. O e-mail pode entrar em contato com a gente diretamente, é valane.ivo, com W, valane.ivo@embrapa.br, e o de Paulo. O meu mais enjoadinho, paulo.di-albuquerque@embrapa.br. Paulo.di? DR. Tracinho albuquerque@embrapa.br. Ok, então, tá aí. Tá? Conversei justamente com esses os dois, vamos dizer, cientistas, pesquisadores aqui da Embrapa, né? A Valane, que é doutora, né? Deixa eu procurar aqui para poder colocar direitinho tudo, que é para não falar mal, esquecer alguma coisa da Valane, né? A engenheira agrônoma com doutorado na área de manejo de solos, a Valane Melo Ivo, e o Paulo, engenheiro agrônomo com doutorado em sistemas de produção, o Paulo de Albuquerque. Você que ligou o rádio agora, a gente falou sobre o seminário de produção de carne de baixo carbono em sistemas integrados, que aconteceu no último dia 5 no auditório do Sebrae. Tá? E você também pode ficar por dentro. Você que ligou o rádio agora, olha, acessa a nossa página no YouTube, tá? Agro Alagoas, e também da CBN, CBN Maceió, que essa entrevista foi gravada, tá? E a gente também tem material do local, lá do evento, e você vai ficar por dentro de tudo com relação a esse seminário, e despertou em você com relação a isso aí, né? Você pode também entrar em contato com a Valane lá no Sebrae e também com o Paulo, tá certo? Então eu vou encerrar da minha participação, a nossa programação no dia de hoje, em nome do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro, e a gente retorna no próximo sábado, no próximo fim de semana, aqui na sua rádio CBN e também no YouTube Agro Alagoas. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.